Bem, a todos, hoje vamos discutir um novo assunto que é a estrutura dos materiais poliméricos. Bem, polímeros já são materiais conhecidos há muitos anos. A gente pode citar aqui que, na verdade, vários materiais naturais são considerados polímeros, né? Olha aqui, exemplos que fazem parte da nossa vida há séculos, né? Ou até mesmo milhares ou milhões de anos, né? Madeira, algodão, amido, celulose, fibras naturais. Olha só, existe material animal também que de origem animal que também é considerado como polímero, né? Como é o caso das proteínas, enzimas, lã, couro, seda. Então isso mostra que é uma classe de materiais que já é utilizado há milhares de anos, né? E daí a sua importância, né? Tanto para a nossa vida quanto para a indústria e assim por diante. Aqui eu apresento algumas moléculas de hidrocarbonetos que são muito importantes na formação de materiais poliméricos, certo? Se a gente pensar no carbono, né, que tem 4 elétrons disponíveis, ele pode fazer algumas ligações com hidrogênio, né? Ligações covalentes, né, que são ligações um pouco mais fortes, né? Formando, por exemplo, o metano, né, com 4 ligações covalentes simples, cuja molécula está representada nesta figura. O etileno, né, composto de uma ligação covalente dupla, e o acetileno, com uma ligação covalente tripla, que está representado nessa figura aqui. Tá certo? Como as ligações entre carbonos são ligações relativamente fortes, né? E as ligações entre as moléculas são ligações fracas, essas ligações fracas fazem com que os materiais compostos dessas moléculas formadas por ligações de Van der Waals tenham baixos pontos de fusão e ebulição, tá ok? E aumentam com o peso molecular. Aqui é ilustrada, né, a formação de moléculas, né, a partir de ligações de carbono e hidrogênio. Bom, veja o porquê da importância dessas ligações de carbono e hidrogênio, né? Porque a grande maioria dos polímeros vai ser formado por essas ligações e por essas moléculas de carbono e hidrogênio, certo? Então, de novo, aqui o metano, né, o seu ponto de ebulição, que é menos 164 graus. O etano, cujo ponto de ebulição é menos 88,6 graus. O propano, cujo ponto de ebulição é menos 42 graus. E assim vai, para o butano, pentano e hexano. Certo? Então, observe que esses pontos de fusão e ebulição, né, tem, como está mostrado aqui, uma relação com o peso molecular desse material, certo? Dessa ligação química, melhor dizendo. Ou melhor, dessa molécula, desculpa. Tá? Alguns hidrocarbonetos, né, os alcoóis, cujo melhor exemplo é o álcool metílico, né? Então veja que a gente tem um radical aqui, OH,
os éteres, cuja molécula está representada aqui, os ácidos, como por exemplo o ácido acético, os aldeídos, formaldeído é o melhor exemplo, e os hidrocarbonetos aromáticos, cujo exemplo pode ser o fenol. Ok? Então essas são algumas cadeias que podem ser formadas com carbono, hidrogênio e alguns radicais. Veja que, por definição, a palavra polímero ela representa o quê? Várias unidades repetidas de uma mesma unidade fundamental, certo? Então veja, por definição, né? Olha lá, partes repetidas, tá certo? Partes que são os meros e de uma única unidade que se repete, que são os monômeros, tá certo? Que são os poli do nome polímeros, ok? Então veja que uma única unidade de repetição, né? Um mero se repetindo várias vezes, forma uma longa cadeia que pode resultar no material com propriedades interessantes do ponto de vista físico e químico, tá ok? Como a gente pode observar aqui, tá? A estrutura do polietileno, tá ok? Então veja a unidade fundamental se repetindo, tá? Formando uma estrutura cuja molécula pode ser representada por uma estrutura de zigue-zague, ok? Aqui outras unidades e outros polímeros bastante utilizados: o politetrafluoretileno, conhecido pelo nome comercial Teflon, o policloreto de vinila, que é o PVC, e o polipropileno. São materiais muito usados pela indústria, né? E a gente tem inclusive bastante desses polímeros nas nossas casas, por exemplo, né? Aqui outros materiais, né? Outras unidades que formam polímeros bastante conhecidos, tá? Como a gente pode ver aqui, o poliestireno, o PMMA, certo? Com a sua unidade fundamental, formaldeído, fenolformaldeído, o nylon, nome comercial, né? O PET, que é o polietileno teraftalato, tá? Grande problema hoje, né? No mundo, né? Do ponto de vista ecológico. O policarbonato, ok? E aqui a representação do anel aromático que aparece em várias das estruturas aqui mostradas. Ok? Do ponto de vista de definição de polímero, a gente tem o homopolímero. Então, todas as unidades da cadeia são do mesmo mero, são da mesma unidade. Um copolímero, que pode ser formado por duas ou mais unidades fundamentais. O bifuncional, com duas ligações ativas para ligação com outros meros e formando cadeias bidimensionais. E o trifuncional, que tem 3 ligações ativas, formando cadeias tridimensionais. Em geral, a gente tem uma propriedade importante, que é o peso molecular, né?
que vai agir, né, de forma significativa no processo de polimerização dos materiais, né? Então, a gente tem aí que o peso molecular médio pode ser determinado por algumas técnicas, né, como viscosidade, pressão osmótica, espalhamento de laser, né, de luz. E a definição é que o peso molecular, a fórmula está representada aqui, né? Na verdade, é a somatória do peso molecular médio vezes a fração do número total de cadeias, ok? Então, isso vai nos dar a massa molecular média do polímero, tá certo? Aqui mais algumas definições, né? O peso molecular médio, né? Que é a média dos pesos moleculares do material, e o grau de polimerização, que representa o número médio de médios em uma única cadeia, certo? Que na verdade será o quê? Será a média, essa média do número de médios está relacionado ao peso molecular médio pela massa molecular, pela massa média, né, dos médios, ok? Bom, as propriedades dos polímeros estão muito atreladas ao peso molecular desse material, tá? Temperatura de fusão, por exemplo, que aumenta com o peso molecular, né? Intimamente relacionado, tá? Tipicamente 100.000 gramas por mol, tá? Baixas massas moleculares, né, da ordem de 100 gramas por mol, fazem com que esses materiais sejam líquidos ou mesmo gases. Massas medianas, né, massas moleculares medianas, da ordem de 1.000 gramas por mol, vai fazer com que você tenha resinas ou ceras. E alto peso molecular, de 10.000 até alguns milhões, forma os materiais sólidos.